menor ofensividade perante ali a sociedade. Enquanto o inquérito policial, que tem termos próprios, ele é o mais comum, né? Ele é o que acontece na maioria dos casos, que é aplicado aos tipos penais que não estão ali dentre o rol do crimes de menor potencial ofensivo ou infrações de menor potencial ofensivo. Né? Nós citamos lá embaixo, lá em cima, o artigo 69, e o artigo 69 diz o seguinte: a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Então, isso é extremamente importante, ou seja, ele é uma forma de apuração do fato ilícito, né, da infração de menor potencial ofensivo, mas, logicamente, ali é bastante mais simplificada, né, conforme aí até nós temos a doutrina citada aí do Avena. O que é que consta, né? O que é que tem que ter no termo circunstanciado? A qualificação e endereço das partes, as circunstâncias em que os fatos se deram, as versões dos envolvidos, o rol das testemunhas, qualificação e o endereço das mesmas, né? A especificação de exames periciais que sejam necessários, a assinatura das partes, juntamente com o termo que deverá ser encaminhado à folha de antecedentes do autor do fato. Então, como vocês vão perceber, ele é extremamente bastante simples, né? Ao invés daquilo que nós estamos aí, né, observando. Então, é algo extremamente importante quando nós observamos o fato de que o termo circunstanciado ele vem exatamente para cumprir essa função. Então, essa fase preliminar do procedimento sumaríssimo tem essa finalidade, né? Ela se inicia lá no termo circunstanciado, que seria a primeira parte, e a segunda parte é o próprio processo. Então é aí que nós temos essas características que são extremamente importantes sobre aí a, a primeira fase do rito sumaríssimo. Pessoal, lembrando que sempre que vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer alguma manifestação, é só ligar o microfone, fiquem à vontade para manifestar. Bom, na sequência, né, depois de lavrado, né, nessa primeira fase, na fase preliminar do rito sumaríssimo, do procedimento sumaríssimo, nós temos à disposição dos artigos 70 e 71 da Lei 9.099/95. Pessoal, é importante que vocês assistam essa aula com acesso aí, lendo e tendo em mãos a Lei 9.099/95. Então, dizem aí os artigos 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada a data próxima, na qual ambos sairão cientes. Então percebam, aqui tem que haver um comprometimento das partes no processo, né? E logicamente que um comprometimento maior do autor do fato. Não é porque é uma infração de menor potencial ofensivo, né, que ele, em razão de todos os benefícios que ele tem também aqui em face de ser um termo circunstanciado, de ser um processo menos rigoroso em atos e procedimentos, que nós teremos aí um comprometimento maior, uma responsabilidade menor do autor do fato ilícito ou da infração de menor potencial ofensivo. O artigo 71 diz que, na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará a intimação, e, se for o caso, do responsável civil, na forma dos artigos 67 e 68. Né? Aqui nós estamos falando da hipótese, né, da ocorrência da prática de um ato infracional para o menor que seja considerado uma infração de menor potencial ofensivo. Ou seja, então, sobre essas hipóteses é que nós temos o fato sobre os ditames aí dessas questões, né? Ou seja, questão extremamente importante, questão extremamente relevante, da qual nós não podemos aí passar
desapercebidos. O que é a definição da autoridade policial, pessoal? Lembrando que a autoridade policial é o delegado de polícia, né? E aí, então, de acordo com o Tornag, né, citado aí pelo, não, melhor dizendo, dentro da doutrina do Hélio Tornag, nós temos a síntese, né, que diz o fato de que o significado de autoridade policial é, na verdade, ali a figura do Estado, né? É o delegado de polícia. Então, na visão do autor, aproveitado aí o ensinamento de juristas alemães, a autoridade seria todo aquele que, por lei, é parte integrante da estrutura do Estado e órgão do poder público instituído, especialmente para alcançar os fins, agindo por iniciativa própria, mercê de ordens e normas expedidas, segundo sua descrição. A autoridade, nessa perspectiva, é o órgão do Estado, exerce poder público, age motu próprio, guia-se por sua prudência, dentro dos limites da lei, pode ordenar e traçar normas em sua atividade, não visa apenas os meios, mas aos fins do Estado. Então, essa é a visão do Hélio Tornag sobre a autoridade policial. Né? A autoridade não tem personalidade, mas faz parte da pessoa jurídica do Estado. Então não é a pessoa, é o cargo que a pessoa ocupa. Né? São as funções públicas que a pessoa exerce em nome do Estado. Então esses são alguns aspectos aí que são traçados para que nós possamos observar quem é de fato ali, né, a chamada autoridade ou autoridade policial. Sobre esse aspecto ainda, nós temos que distinguir a autoridade policial do poder de polícia. Né? Por quê? Nós temos que fazer essa distinção que ela é extremamente importante. Poder de polícia, poder de fiscalização, né, é uma coisa. A autoridade policial é o executor do poder de polícia. Então, ou seja, o poder de polícia, na verdade, é o próprio poder emanado da administração em geral. Ou seja, é aquela hipótese em que é necessário, em que é extremamente imprescindível a presença das autoridades policiais. E elas podem ser exercidas, o poder de polícia, de duas formas. Seja pela prevenção ou pela reparação. Né? E aí nós já sabemos, por exemplo, a polícia militar tem o escopo de ser uma polícia ostensiva, né, de prevenção. A polícia militar tem a finalidade de prevenir a prática dos crimes. E, logicamente, depois que os crimes acontecem, nós temos o poder de repressão, ou seja, de identificação dos autores, dos fatos, e, logicamente, né, na identificação da autoria e da materialidade, que haja ali a responsabilidade penal sobre seus autores. Então, ou seja, quando nós falamos em prevenção, ela é realizada por provimentos, ordem e providências tendentes a proteger as coisas, no caso da polícia administrativa, ou as pessoas, no caso da polícia de segurança, e uma reverte em favor da outra. Já no caso das hipóteses de repressão, essa é entregue ao Poder Judiciário, porque ele tem autonomia ali de, logicamente, julgar e punir os autores da infração penal. Então, nós podemos dizer que a prevenção, seja a polícia administrativa ou a polícia de segurança, no caso ali, né, polícia militar, as forças de segurança pública, enfim, ou no caso da repressão, que compete à polícia judiciária, pessoal. A polícia judiciária, ela é composta basicamente pela Polícia Civil dos Estados e pela Polícia Federal. Agora, nós também temos que distinguir um fato de que nem todo policial é uma autoridade. Né? Somente os que estão investidos de poder público têm a tarefa de perseguir os fins do Estado. Agentes integrantes de corporações, órgãos, meios, né, não têm aí autoridade para agir dessa forma, como, por exemplo, os peritos. Né? Os peritos que compõem aí, né, a polícia científica não têm finalidade de agir, seja na forma preventiva ou na forma repressiva. Então, esse é um aspecto extremamente importante.
esse é um aspecto que nós temos que levar em consideração quando observamos aí a autoridade das polícias ou a autoridade dos policiais, né? Ou seja, a função que ele exerce em sendo um policial é uma função eminentemente, né, preventiva ou repressiva ou não. Então é isso que nós temos aí que observar e são essas distinções que nós devemos fazer. O outro aspecto que nós devemos aqui observar é o fato de que as autoridades policiais então são os que, primeiro, exercem o poder público para a consecução dos fins do Estado. E segundo, né, em matéria de polícia judiciária. Então, fiquem atentos sempre a isso, né? Lembrando que polícia judiciária, conforme eu já expliquei, é somente a Polícia Civil dos Estados e a Polícia Federal. E nós temos que distinguir aqui sobre o fato de que não são autoridades policiais. Então, são autoridades policiais e não são autoridades policiais. Primeiro, os que não perseguem os fins do Estado, mas apenas são órgãos meios, como, por exemplo, os médicos do serviço público, os procuradores de autarquia, oficiais da Polícia Militar ou da Força Pública, e também não são autoridades policiais. Os que, mesmo pertencendo aí à polícia, em seu sentido amplo, não são polícia judiciária, mas polícia administrativa. Exemplo, polícia de parques, corpo de bombeiro, né? Ou polícia de segurança, no caso aí de força pública. Então é extremamente importante nós termos essa distinção, né? Para que no futuro aí vocês não errem nenhum questionamento associado a esse tema. O Tornag, mais uma vez aí um autor clássico, né, do direito processual penal, classifica as autoridades em termos de direito. Então, primeiro, são as autoridades, servidores que exercem em nome do próprio o poder do Estado, em nome próprio o poder do Estado, tomam decisões, impõem regras, dão ordens, restringem bens jurídicos e direitos individuais, tudo dentro dos limites traçados pela lei. Como, por exemplo, os agentes da autoridade, que são servidores que não têm autoridade para praticar esses atos por iniciativa própria, mas que agem a mando da autoridade. E os demais servidores, que restringem-se à prática dos atos administrativos e não exercem o poder de polícia, não praticam atos de autoridade, nem por iniciativa própria, nem como meros executores que agem a mando da autoridade. Então sempre fiquem atentos, né, para que nós possamos aqui de fato observar e fazer essas distinções. Nem todo funcionário de polícia é uma autoridade. Fiquem atentos a isso, tá? Somente aquele que está investido do poder de mando, que exerce coerção sobre pessoas e coisas, que dispõe do poder de polícia, né? Isto é, que tem o poder de discricionariamente e não arbitrariamente restringir certos bens jurídicos. Quais são os exemplos? Ordenar prisões, buscas, apreensões, arbitrar fianças, intimar testemunhas, mandar identificar indiciados, tudo nos casos previstos em lei. E há funcionários que são sempre autoridade, isto é, cuja função precípua é de exercer o poder de polícia. Exemplo, os delegados de polícia. O delegado sempre será uma autoridade policial. Bom, já falamos ali sobre o artigo 69, né, da Lei 9.099, que trata do termo circunstanciado, então já falamos sobre isso, né? E aí fica um questionamento. O policial militar pode lavrar os termos circunstanciado? E a resposta é pode, de acordo com o entendimento mais recente aí do STF, embora não se possa tê-lo como consolidado, na medida em que contrariou o entendimento pretérito do pleno. Então, ou seja, nós temos entendimentos favoráveis ao fato de que policial militar pode lavrar termo circunstanciado, mas não é ainda o entendimento pacificado, tá? Existem aí posicionamentos em contrário que dizem que eles estariam investidos do poder de delegado de polícia, então caberia somente ao delegado de polícia também lavrar ali o termo circunstanciado, o que não caberia
aos policiais militares. Sobre a abrangência do termo autoridade policial, mais uma vez, nós temos ali a interpretação que é dada sobre o artigo 69, agora pelo autor Fernando Capês. E o Fernando Capês diz o seguinte: na expressão autoridade policial, contida no artigo 69 da Lei 9.099/95, estão compreendidos todos os órgãos encarregados da segurança pública, na forma do artigo 144 da Constituição Federal. Essa é a interpretação que melhor se ajusta aos princípios da celeridade e da informalidade, pois não teria sentido o policial militar ser obrigado a se deslocar até o distrito policial apenas para que o delegado de polícia subscrevesse o termo ou lavrasse outro idêntico, até porque se trata de peça meramente informativa, cujos eventuais vícios em nada anulam o procedimento judicial. Não é como, né, o inquérito policial, que pode anular o processo. O termo circunstanciado não, né? É apenas ali a colheita de informações mínimas e básicas sobre a infração de menor potencial ofensivo. Então fica aí também, né, a clareza da explicação sobre o termo autoridade policial. Mas como eu já disse, perante ali a Suprema Corte, existem posições divergentes quanto à possibilidade dos policiais militares poderem ou não também lavrar o termo circunstanciado. Quando nós temos um flagrante, melhor dizendo, né, o que é o flagrante? O flagrante é quando ocorre ali um ato ilícito, e este ato ilícito ele é observado pelas autoridades policiais enquanto ou logo após a sua ocorrência, né? Então, aí nós temos as hipóteses lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, que trazem aí quais são as hipóteses de prisão em flagrante. E se o agente praticar impo, pode ser preso em flagrante? O que é impo? É infração de menor potencial ofensivo, né? E para a nossa resposta, o parágrafo único do artigo 69 da Lei 9.099/95 nos diz que o autor do fato que após a lavratura do termo for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Então percebam aí, né, algo extremamente importante, ou seja, o fato de que, né, como eu disse, havendo o comprometimento do autor da infração de menor potencial ofensivo em imediatamente comparecer ao juizado, ou, né, nas próximas horas do dia seguinte, e no início do expediente do dia seguinte, do expediente forense, comparecer ali ao juizado especial, ao cartório, não a ele se imporá prisão em flagrante, tampouco aqui será necessário, né, ou será exigida o pagamento de fiança. Então não há possibilidade aqui de prisão, né, pela visualização da ocorrência em flagrante delito de uma infração, né, de menor potencial ofensivo. Então, ocorrendo o flagrante, numa impo, não haverá prisão em flagrante e não haverá a necessidade de prestação de fiança, logicamente, salvo se, né, o autor do fato aí se comprometer em comparecer ao juizado. Do contrário, poderá sim ser preso em flagrante delito. Então, ou seja, se ele sai em fuga, se ele não se compromete, nessa hipótese, poderá ele ser preso em flagrante delito. E agora vamos então falar aqui, né, do início, na verdade, das primeiras ações ou dos primeiros procedimentos judiciais tratando do procedimento do rito sumaríssimo, né? Então agora nós vamos falar da audiência preliminar, ou seja, é aquela que vem a audiência preliminar, é logo após ali, né, o registro do fato. É a hipótese e a circunstância na qual o indivíduo deverá se apresentar ali ao juizado especial. Então, né, é como se fosse uma tentativa de conciliação em matéria penal, porque essa é o grande objetivo, né, na verdade, até mesmo do direito penal. A composição, a reparação do dano
ela é extremamente importante, né? Reparar o dano num crime de menor potencial ofensivo é de fato aí cumprir com a sua finalidade. É trazer à baila, é trazer à sociedade aquilo que o direito penal, né, na verdade, prega, que é a pacificação social. Então, sobre esse aspecto, é onde nós temos aí os ditames do artigo 72 da Lei 9.099/95, que diz o seguinte: na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição de danos e da aceitação de proposta, melhor dizendo, da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Então, a grande finalidade dessas ações, né, é a conciliação. Então, grave aí que no procedimento sumaríssimo, o grande objetivo é a conciliação. Por quê? Porque encerra-se o processo muito rapidamente, né, a partir do momento em que você tem uma composição civil dos danos, bem como, né, o autor do fato já aceita ali a aplicação de uma pena não privativa de liberdade, ou melhor dizendo, uma pena restritiva de direitos. Então nós vamos aqui resumir o fato de que nós buscamos uma tentativa de composição de danos civis e a transação penal. Ou seja, a transação penal nada mais é do que o indivíduo, autor do ato ilícito, aceitar a imposição de uma pena restritiva de direitos, né, ao invés de uma pena privativa de liberdade. Né? É lógico, né, que diante do ato, entendo em conta a fase pré-processual em que se realiza, não há obrigatoriedade do comparecimento do autor do fato ou mesmo da vítima. Caso estejam presentes, devem estar acompanhados também de seus advogados. Então, fiquem atentos, né? Se o autor do fato ou se a vítima não tem interesse numa composição de danos, logicamente que nessa audiência preliminar não há a obrigatoriedade de comparecimento, né? Por quê? Porque se determina, porque se busca ali, na verdade, essa composição de danos. Então, esse é um fato também aqui extremamente importante. É uma questão que nós devemos sempre levar em consideração, que é a resolução da lide, inclusive aqui sobre os aspectos do direito processual penal. Então, esse é um fato também que nos cabe aqui a observância, né? O que seria a composição civil dos danos? Né? O conceito está lá no artigo 74 da Lei 9.099/95. Será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível e terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Então, ou seja, a composição civil dos danos é um reconhecimento espontâneo do autor do ato ilícito que ele deve uma determinada quantia em dinheiro, né, ou que seja a reparação dos danos pela prática de algum ato, né, mas o que nós estamos aqui diante é do início, né, do nascimento aqui de um título executivo, que pode ser executado, se não for cumprido, né, ele pode ser executado lá no juízo civil. Então é um reconhecimento, é uma confissão de dívida. Olha, eu pratiquei essa conduta causou um dano patrimonial ao indivíduo, né, à vítima, e eu então me comprometo, me responsabilizo por indenizá-lo ou por reparar esses danos. Então, esse é um fato extremamente importante. Homologada pelo juiz, logicamente, tem eficácia de título executivo. Então, é algo extremamente importante também nós termos essa concepção. Ou seja, quando vocês estiverem estudando lá, né, o direito das execuções, vocês vão verificar esse título, né, que ele é confeccionado no direito processual penal, mas que tem a execuibilidade no juízo civil. Ou seja, nós estamos falando da composição de danos civis em processo penal. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma pergunta?
Maravilha. Quem cala, consente. Um outro aspecto que nós devemos observar aqui ainda é o fato de que não é obrigado, né, a fazer aí a composição dos danos. Ou seja, tratando-se, diz o parágrafo único do artigo 74, tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo acarreta a renúncia ao direito de queixa ou de representação. Então, se o indivíduo, né, a partir do momento em que ele aceita a reparação de danos civis dessa audiência preliminar, ele não pode continuar com o processo crime. Né? É essa reparação de danos, essa composição civil, ela é, na verdade, aqui, né, o fato que vai gerar a renúncia ao direito de apresentar a queixa-crime por meio do seu advogado ou de representar ao Ministério Público para que esse pudesse ali oferecer a denúncia. Então são dois aspectos extremamente importantes também. Se a intenção da vítima é ver o autor do fato condenado criminalmente, não pode aceitar a composição civil dos danos, tá? Isso em audiência preliminar. Por quê? Porque se assim fizer, haverá aí automaticamente a extinção da punibilidade do agente. O dano foi reparado, né? Ocorre a composição dos danos civis e, na sequência, nós estamos aí diante, então, da impossibilidade jurídica, né, da ação penal, seja ela ação penal privada, seja ela ação penal pública condicionada à representação. Ocorre que, não obstante essa ordinária consequência prevista na lei, o desfecho do resultado do procedimento dependerá diretamente de ação penal decorrente do fato apurado, né? Olha só, o que nós estamos falando? Primeiro, o que diz para nós o artigo 107 do Código Penal? Nós já vimos, o artigo 74, no seu parágrafo único, diz: tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. O artigo 107 diz ainda mais, o artigo 107, inciso 5º do Código Penal, conforme vocês já estudaram lá na parte geral do direito penal. Extingue-se a punibilidade pela renúncia ao direito de queixa ou pelo perdão nos crimes de ação penal privada. Né? Então, da mesma forma, não haverá restituição à vítima de seu direito de queixa ou de representação. Por quê? Porque as medidas cíveis poderão ser tomadas nessa esfera, né? Mas não cabe ao poder ali judiciário penal, né? No caso sobre a esfera do processo penal, não cabe a ele mais processar o indivíduo. Por quê? Porque o titular da ação, seja o Ministério Público, nas hipóteses de ação penal pública condicionada à representação, e seja também nas hipóteses de ação penal privada, né, ali já declarada, reiterada, extinta a punibilidade do agente em havendo a composição civil dos danos. Ação penal pública incondicionada. E aí, como é que fica? Né? Ação penal pública incondicionada, ela é de titularidade exclusiva do Ministério Público. E agora, nesse caso, se há composição civil dos danos, o que ocorre? Na origem, talvez o legislador tenha diferenciado ou direcionado o Instituto da Composição Civis somente para as ações penais privadas e condicionadas. Tanto que só elas refere expressamente ao parágrafo único com os consectários legais da homologação de acordo. Porém, né, de qualquer modo, ao longo do tempo, nós estamos vendo aí também uma possibilidade, uma luz lá no fim do túnel também, né, do Ministério Público não poder, né, ingressar com a ação penal desde que reparados os danos, desde que havendo a composição civil dos danos. A jurisprudência vem admitindo em algumas hipóteses, né, como por exemplo,
Todavia, nesses casos, a ação penal pública incondicionada, o acordo homologado não terá consequência por falta de amparo legal à extinção da punibilidade. Lembre-se que o titular da ação penal pública, o Ministério Público, naquelas em que são incondicionadas, em nada depende da vontade da vítima para oferecer a denúncia. Assim, a reparação do dano, por mais que seja louvável, não impedirá a continuidade do feito contra o autor do fato, inclusive possível responsabilização criminal. Claro que antes disso, existe ainda a possibilidade da transação penal, que é um outro instituto, né, que cabe aí sim às hipóteses, aos crimes de competência de ação penal pública incondicionada. Tá? Então, nós temos algumas exceções, que mesmo, né, quando ocorre ali o acordo de não persecução penal, agora mais atual, né, no acordo de não persecução penal, feito o acordo para os crimes de ação penal pública incondicionada, extingue-se a punibilidade, tá? Então nós temos que ver isso. Mas, via de regra, conforme ainda não foi recepcionado pela lei, mesmo que haja a composição civil dos danos, em não sendo o caso de acordo de não persecução penal, não sendo o caso de acordo de não persecução penal, mesmo reparados os danos, o Ministério Público pode oferecer a denúncia e essa reparação dos danos será, na verdade, observada em caso de condenação, lá quando da análise e da realização, né, do sistema trifásico da dosimetria da pena, artigo 59, 61 e 65 do Código Penal. Ou seja, o juiz, logicamente, ele vai levar em consideração para a aplicação da pena privativa de liberdade se o autor do fato reparou o dano civil, mas não impede, não inibe aí a extinção da punibilidade. Via de regra, então, pessoal, resumindo aqui o que eu disse até agora, né, isso significa que tenha ou não ocorrido acordo entre o envolvido relativamente aos danos decorrentes da infração, a audiência preliminar terá prosseguimento. Neste caso, caberá ao juiz que preside o JEC, o Juizado Especial Criminal, né, ou melhor dizendo, o GCRIM, como ato seguinte, perguntar ao Ministério Público se realizará proposta de transação penal com vista à aplicação de imediata pena restritiva de direitos ou multa ao autor do fato, conforme diz ali o artigo 76 da Lei 9.099. Uma outra questão importante é aquilo que vem descrito aqui no artigo 16 do Código Penal, que lá diz o seguinte: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, além de ser aqui uma causa, né, de diminuição de pena, também pode ser uma hipótese, conforme nós já vimos lá, de extinção da punibilidade, se não for uma ação penal pública incondicionada. Se for uma ação penal pública incondicionada, não há obrigatoriedade da extinção da punibilidade, até poderá ser aplicada a transação penal, né? Mas também será uma hipótese que, conforme eu disse, né, ali no sistema trifásico da dosimetria da pena, né, quando se analisa as causas de aumento ou causas de redução de pena, aqui a pena ser reduzida também de 1 a 2/3. Então, o que nós podemos apurar é que, né, realizar a composição civil dos danos, ela é sempre benéfica ao autor do fato. Inar, muito obrigado aqui pela sua manifestação no chat, tá? Sobre os questionamentos que eu fiz, muito obrigado pela sua manifestação. Bom, pessoal, então olha aí, nós temos um quadro que vai mostrar para nós a composição civil dos danos em ação penal privada, em ação penal pública condicionada, em ação penal pública incondicionada. Então fiquem atentos a esse quadro, tá? Então, o que acontece na composição civil dos danos em ação penal privada? Renúncia de queixa, extinção da punibilidade. O que acontece na ação penal pública condicionada à representação? Renúncia de representação, extinção também de punibilidade. O que acontece na ação penal pública incondicionada?
sem previsão legal, não foi recepcionado, não foi incluída, né? Então, o que nós temos de regra, de acordo com o artigo 16 do Código Penal, é a diminuição de pena em alguns casos, tá? Então, esse é o nosso resumo sobre o que nós falamos aqui até agora. Oferecimento da representação. Então, na hipótese de ação penal pública condicionada à representação, né, nós temos a disposição do artigo 75 da Lei 9.099, que diz: não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. Então, ou seja, não teve acordo na composição civil, o Ministério Público questiona a vítima se ela, então, desejará representar contra o ofendido ou não. E, logicamente, como é um direito disponível, cabe à vítima aqui tomar essa decisão. Ela tanto pode exercer o direito que a lei lhe concede, né, de representação, ou seja, ela dá a oportunidade, ela autoriza o Ministério Público a denunciar o ofensor, né, o autor do fato, ou se a vítima optar por não exercer de imediato o direito, hipótese que será aguardado no prazo decadencial de 6 meses, né? O prazo da representação e o prazo do oferecimento da queixa-crime é de 6 meses, contado a partir do conhecimento do fato, tá? Então, nessa oportunidade, a vítima tanto pode já representar, quanto ela pode ainda aguardar pelo período de 6 meses, contados a partir do conhecimento do autor do fato, para, então, representar mediante e ao Ministério Público, para que possa ele, de uma forma direta, aí, processar, acusar formalmente o indivíduo. Tá? Então, fica aqui esse critério bastante importante que nós temos. Nós temos mais doutrina aí que fala a respeito, mas não vamos aqui ficar lendo doutrina, né? Já estou indicando aí para vocês façam a leitura depois. Bom, olha só aqui o que acontece então. Se não há a composição civil dos danos na ação penal privada, a vítima terá de contratar um advogado. O advogado deve apresentar a queixa-crime no prazo de 6 meses, lembrando que esse período decadencial, esse prazo decadencial, ele é contado da data do conhecimento do autor do fato, tá? Então não é de quando o fato aconteceu, é de quando se sabe exatamente quem praticou o ato ilícito. Então, esse é um aspecto que nós devemos aqui considerar. Não é da data do fato, é da data do conhecimento do autor do fato. Eu não posso contar um prazo decadencial enquanto a pessoa não tem condição de poder ali apresentar a sua queixa-crime, né? Seria injusto, já que ela não sabe contra quem, como é que ela pode apresentar a sua queixa-crime. Então, seria essa a primeira opção. No caso da ação penal pública condicionada à representação, segue a mesma regra, né? A vítima terá de apresentar em até 6 meses a representação ao Ministério Público. E, feito isso, o Ministério Público, então, ou oferece a transação penal ou oferece a denúncia, né? Lembrando que transação penal nada mais é do que uma antecipação da pena sobre o aspecto de uma pena restritiva de direitos, tá? E aí a pessoa concorda, ela tem a oportunidade da transação penal, logicamente, né, na incerteza do resultado do processo, ela já tem a certeza de que ela não ali será submetida a uma pena privativa de liberdade. Com relação à ação pública incondicionada, não depende da vítima. Então, independentemente se há ou não a composição civil dos danos, compete exclusivamente ao Ministério Público a oferecer a transação penal ou a denúncia. O que é, então, a transação penal nos termos da Lei 9.099? Né? O artigo 76 ele deixa muito bem claro isso para nós. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, que nós já vimos as hipóteses da ação penal privada ou condicionada,
Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá, pessoal, prestem muita atenção nesse termo, tá? Eu já vi advogado exigindo que o Ministério Público propusesse aqui a transação penal. Pessoal, fiquem atentos. O Ministério Público pode, ele não deve, ele não é obrigado. Só se ele verificar que as circunstâncias de benefício para o autor do fato estão presentes. Então, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Tá? Então, nós estamos falando aqui de penas restritivas de direito ou multa, ou até mesmo as duas, que podem ser propostas pelo Ministério Público. Não devem. Fica a critério do Ministério Público. O dizem, ele fala o seguinte: a lei não fala em requisito positivo de cabimento, apenas de requisitos negativos, ou seja, quando não se admite a transação penal. Né? Esse é um outro aspecto, olha aí. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado, primeiro, ter sido autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, se ele já foi condenado por uma pena privativa de liberdade, não cabe aqui, né, poder realizar a transação penal. Inciso 2. Ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos deste artigo. Aí você vai me perguntar, André, mas esses 5 anos é contado retroativamente de quando? Da extinção da punibilidade da pena anteriormente aplicada. Tá? Então, ter o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo. 5 anos não da data da concessão de transação penal. 5 anos contados da extinção da punibilidade da transação penal anteriormente aplicada. Inciso 3. Não indicarem os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente à adoção da medida. E é o que eu disse, né? Não é que a pessoa tem que ter requisitos positivos para ter direito à transação penal. Ela não pode ter requisitos impeditivos, né, a tirar dela ali a possibilidade. Eu não vou nem falar em direito, mas a possibilidade da transação penal. Então, esse é o grande X da questão, é o detalhe que nós temos sempre aqui que estar atentos, né? E isso vem descrito no parágrafo 2º do artigo 76. Por sua vez, os parágrafos 4º e 6º também do artigo 76 dizem o seguinte: acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência. Então, a transação penal é importante porque ela não entra ali, ela não é contada para e como antecedente criminal do agente. Não ficará o registro de uma condenação pela prática daquele ilícito, sendo simplesmente registrado para impedir novamente que o mesmo benefício seja concedido ao indivíduo no prazo de 5 anos. Parágrafo 6º. A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. Então, esse é um fato importante. Se nós estamos falando de transação penal, na hipótese em que não cabe a composição civil dos danos, né, logicamente que aqui nós não estamos falando, né, da formação de um título executivo na esfera civil. Aqui, a vítima deverá recorrer ao Poder Judiciário na esfera civil, a fim de que possa, devidamente após provados os seus danos, ver-se reparado. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Tá? Na composição civil que nós vimos agora há pouco, quando nós falávamos da ação penal privada ou da ação penal pública condicionada à representação, nós tínhamos a possibilidade da composição civil dos danos, o que gerava a extinção da punibilidade
e gerava também um título de crédito a ser executado no juízo civil. Quando tratamos de ação penal pública incondicionada, não há que se falar aqui em composição civil de danos, né? Ela não é que ela não pode acontecer, ela pode, mas ela não inibe a ação penal. Essa que é a grande questão, né? Então, a vítima deverá recorrer ao juízo civil, né, por uma ação de conhecimento, a fim de que possa ter os seus danos civis reparados. Nós temos ainda a respeito do artigo 76 a súmula vinculante 35, que diz o seguinte: a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/95 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Então, seja, o que nós estamos falando? Feita a transação penal, o indivíduo, o autor do fato ilícito, não está totalmente livre ainda, né? Não está totalmente eximido da sua responsabilidade. Já vi muitos casos nesta hipótese, onde a pessoa não cumpre, por exemplo, com a pena restritiva de direito. Aí o juiz, então, sendo notificado, né, sendo noticiado o fato, o juiz designa uma audiência de justificação. Fulano, por que você não está prestando serviço à comunidade? Não estou prestando, doutor, porque eu não quero, cansei, não vou mais. Muito bem. O juiz, então, abre a oportunidade ao Ministério Público para que possa ali, então, né, revogar, fazer o requerimento de revogação da transação penal, bem como possa-se aí na sequência, poder apresentar, oferecer a denúncia ou até mesmo poder requisitar ao delegado de polícia a instauração de inquérito policial. Então, é algo extremamente importante. Eu vi vários casos onde a pessoa não cumpre injustificadamente ali as condições impostas pela transação penal e aí então ela é processada, não tendo mais essa oportunidade, né? Exemplo também, a pessoa não pode estar na rua no período noturno e ela é pega no período noturno por policiais numa blitz. Eles então, verificando essa situação, fazem um boletim de ocorrência e encaminham ao Poder Judiciário para que o juiz tome conhecimento de que a pessoa descumpriu aquela condição imposta na transação penal. Então, aí o processo segue e ela vai responder criminalmente pelo seu ato. Quanto à fase judicial, pessoal, então vamos lá. Fase extrajudicial ou pré ou preliminar nós já vimos, né? Agora vamos falar um pouquinho do processo sobre a égide do rito sumaríssimo da Lei 9.099/95. O artigo 77 diz que na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese do artigo 76, o Ministério Público oferecerá ao juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis, né? Nós temos que perceber aqui, então, importante lembrar, que no rito sumaríssimo só ingressará na fase judicial com o oferecimento de uma acusação formal, caso de não incidência dos institutos despenalizadores, que têm como finalidade a extinção da punibilidade. Dentre eles, né, agora aí mais recente, trazido pelo pacote anticrime, o acordo de não persecução penal, né, a hipótese da transação penal e também a hipótese, como nós já vimos anteriormente, nos outros tipos de ação penal, da composição civil dos danos. O parágrafo 3º do artigo 77, ele vem trazer algo que é bastante simples e já notório, ou seja, o fato de que o procedimento sumaríssimo, o rito sumaríssimo, ele é um rito um tanto quanto mais simplificado. Por isso que ele é exercido quase que todo sobre o aspecto da oralidade, né? Então, na ação penal de iniciativa do ofendido, poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao juiz
verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do artigo 66 dessa lei. Além disso, o próprio artigo 41, né, do Código de Processo Penal, ele já nos traz aqui quais são os requisitos mínimos que devem ter a queixa-crime e a denúncia, ou seja, elas devem ser apresentadas com todas as circunstâncias do fato ilícito, a qualificação do acusado ou uma forma de identificá-lo, esclarecimentos pelos quais, né, a pessoa possa então ser identificada, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Por que quando necessário? Porque existem casos em que é impossível rolar testemunhas, pois elas nada sabem sobre o fato ou não existem testemunhas sobre o fato, né? E testemunhas que não sabem nada do fato pouco ajudam no processo, pessoal. Sempre lembrem-se disso. Testemunha que nada sabe do fato pouco ajuda no processo, tá? Testemunha que nada sabe no fato pouco ajuda o acusado ou pouco acusa o acusado, né? Tem muita gente, muito advogado adora ficar rolando testemunha que não sabe nada do fato criminoso. Uma outra questão aqui que nós devemos observar quando nós tratamos da fase judicial, né, do rito sumaríssimo, que é um rito bastante célere, que é um ritmo bastante simplificado, é o fato de que, conforme traz para nós a doutrina, mas conforme é dito aí no artigo 78, que oferecida a denúncia ou a queixa será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado, ou seja, já tomando conhecimento da acusação que existe contra ele. A partir disso também, né, nesse instante, já será designado dia e hora para audiência de instrução e julgamento, da qual tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados. Então, como eu disse, a oralidade é quase que a regra, não é absoluta, mas a própria lei determina que a oralidade seja um aspecto importante no rito sumaríssimo, né? Um outro fato importante aqui também é a citação, conforme nós já falamos, né? Em sendo essas hipóteses, a pessoa, o ofensor, no caso, né, o autor do fato ilícito, tem que comparecer no cartório, e ali já será citado, então, né, da acusação que existe contra ele, bem como já sairá dali cientificado também ao comparecimento na audiência de instrução e julgamento, que nessa audiência já se sabe o dia, a hora em que eles deverão ali comparecer. Pessoal, olha só, então o que nós temos aí como características básicas do rito sumaríssimo? Primeiro, denúncia ou queixa, elas podem ser realizadas de forma oral, reduzida posteriormente a termo. A citação no próprio ato, com entrega de cópia da acusação. E a designação da audiência, ela é imediata, já sai intimado da data e do horário em que as partes devem comparecer para a audiência de instrução e julgamento. Lembrando que nós só chegaremos aqui nessa fase ultrapassadas aquelas hipóteses, né, descriminalizadoras ou que geram causas de exclusão de punibilidade da fase preliminar. Se nada der certo na fase preliminar, ocorre então a fase judicial. O parágrafo 1º ainda do artigo que nós estamos estudando diz o seguinte: se o acusado não estiver presente, será citado nas formas do artigo 66 e 68 desta lei e cientificado por data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 5 dias antes da sua realização. Parágrafo 2º. Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do artigo 67 desta lei para comparecer em audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 3º. As testemunhas arroladas serão intimadas na forma do artigo 67 desta lei. Artigo 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível, né, e a exceção é o mandado.
Parágrafo único. Não encontrado acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. E nós temos ainda aqui a complementação do que diz o artigo 79. No dia e hora designados para audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos do artigo 72, 73, 74 e 75 também da Lei 9.099, pessoal. Bom, então até agora falamos daquela fase pré-audiência de instrução e julgamento, né? Daquela fase preliminar à realização da audiência de instrução e julgamento, tá? O que nós temos que observar aqui também, que é extremamente importante, é o que acontece na audiência de instrução e julgamento, né? Olha só, o artigo 81 da Lei 9.099 nos traz aí o que acontece. Então, aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Então, percebam, o advogado tanto pode, né, apresentar a sua defesa, a defesa preliminar ali, tanto pode apresentá-la anteriormente, mas o momento indicado, o momento oportuno para fazer a defesa é em audiência e, logicamente, de forma oral, né, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou a queixa. Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e de defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Olha como é um procedimento muito mais simplificado do que no rito ordinário, conforme nós já estudamos. Então, nós começamos pelo procedimento pelo rito mais complexo e estamos aqui finalizando pelo rito menos complexo, pelo mais simples. Então, aberta a audiência, a acusação já está nos autos, é dada a palavra ao advogado, que vai fazer ali a defesa oral, né? Ouvem-se as partes envolvidas no processo, passa-se aos debates e, ao final, o juiz já prolata ali a sentença, né? Lembrando que as hipóteses de rejeição da peça acusatória estão lá no Código de Processo Penal, de acordo com o artigo 395, cuja aplicação se estende também ao procedimento sumaríssimo, conforme dito no parágrafo 4º do artigo 394, lembrando também aqui do artigo 41. O artigo 41 do Código de Processo Penal também nos traz aqui o fato e a hipótese de que, né, quais são os requisitos para aí a apresentação da queixa-crime e da denúncia. Aqui, pessoal, assim como cabe também ao processo penal, existe também no processo de rito de rito sumaríssimo a possibilidade também do julgamento antecipado da lide, né? No caso aqui, como é dito lá no artigo 397 do Código de Processo Penal, aqui também é possível, nos termos do parágrafo 4º do artigo 394, também é possível o juiz reconhecer aqui a necessidade de absolvição sumária, né? A necessidade aqui de absolvição sumária do acusado do fato, e então poderá haver o julgamento antecipado da lide, tá? Mas nessa hipótese, como eu já disse, de absolvição sumária, aquilo que é descrito no artigo 397 do Código de Processo Penal, ao que se refere ao rito sumaríssimo, vem expresso no parágrafo 4º do artigo 394, também do Código de Processo Penal. Audiência de instrução e julgamento. Então, nenhum ato será adiado, determinando o juiz quando imprescindível a condução coercitiva de quem deva comparecer. Artigo 81, parágrafo 1º. Todas as provas serão produzidas em audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considere excessivas,
impertinentes ou protelatórias. Então, dentro do que nós já estudamos, dentro do que nós já falamos no rito ordinário e no rito sumário, né, percebam mais uma vez aqui o quanto o rito sumaríssimo ele é breve. Artigo 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor, conforme nós já falamos, né, para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não ali a denúncia ou a queixa. Então, o juízo de admissibilidade. Interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates e à prolação da sentença. Então, percebam, aqui não tem aquela questão de ouvir a vítima para depois ouvir as testemunhas, para depois ouvir peritos, para depois fazer acariações, para depois interrogar o réu. Tá? É diferente. Então, uma sequência lógica, aí nós temos defesa preliminar oral em audiência, juízo de admissibilidade, né? Se ouve-se a vítima testemunhas de acusação e de defesa, se houverem, o interrogatório, debates orais e sentença. Então, observem o quanto é um procedimento muito mais célere. Quanto à dispensa de relatório, em se tratando da sentença, né, porque a sentença, no rito sumário e no rito ordinário, ela necessita de um relatório. No caso do rito sumaríssimo, o próprio parágrafo 3º do artigo 81 da Lei 9.099/95 dispensa o relatório. Então, o juiz diz, o parágrafo 3º, a sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz. Então, o juiz ele só vai determinar aqui, né, quais são os seus elementos de convicção, né, qual é ali o livre convencimento motivado nas provas dos autos em que o juiz chega para a decisão daquele caso concreto. Então, esse é uma outra hipótese, esse é um outro aspecto que nós devemos aqui considerar, pessoal. Algumas peculiaridades recursais no juizado. Então, já que chegamos aqui no momento da sentença, né, conforme nós já apontamos, no procedimento comum ordinário e sumário, a rejeição da peça acusatória comporta recurso em sentido estrito. Já disse isso para vocês lá atrás, nos termos do artigo 581, inciso 1º do Código de Processo Penal. Em contrapartida, aqui, né, na Lei 9.099/95, nos termos do artigo 82, no procedimento comum sumaríssimo, a decisão que rejeitar a denúncia ou queixa será atacável via recurso de apelação, que deverá ser interposto no prazo do caput e parágrafos do aludido dispositivo, em razão do seu caráter especial. Então, rito sumário e rito ordinário, recurso em sentido estrito. No caso, né, aqui da rejeição da peça acusatória. Na hipótese do juizado especial, se o juiz rejeitar a peça acusatória, cabe recurso de apelação. Percebam, artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes no exercício do primeiro grau de jurisdição reunidos na sede do juizado, ou seja, estamos falando aqui do colégio recursal, que é automaticamente a instância superior ao juizado especial criminal, ou seja, não vai para o Tribunal de Justiça, vai para o colégio recursal, ou seja, juízes do mesmo grau de jurisdição julgam esses recursos. O prazo da interposição da apelação é de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Parágrafo 2º. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias, ou seja, as contrarrazões ao recurso de apelação. Parágrafo 3º. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o parágrafo 3º do artigo 65. Pessoal, todas essas referências a artigos que eu faço durante a aula, é imprescindível que vocês corram lá e leiam esses artigos posteriormente. É imprescindível que vocês leiam todos os artigos que eu faço referência na aula, tá bom? Parágrafo 4º.
as partes serão intimadas da data de sessão de julgamento pela imprensa. Por quê? Porque elas podem fazer, por exemplo, a sustentação oral do seu recurso também perante o colégio recursal. Parágrafo 5º. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá como acórdão. Então também tem um procedimento simplificado do julgamento aí, da sentença que recusa a peça acusatória, tá? Vamos ler aqui a súmula 707 do STF, 707 do STF. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, ou não suprindo aí a nomeação de defensor dativo. Com relação também aos embargos de declaração, né? Qual a finalidade dos embargos de declaração? Né? Apurar aqui as ambiguidades, as obscuridades ou as contrariedades da sentença. Então, daquela sentença que rejeitou a peça acusatória, antes do recurso de apelação, cabe embargos de declaração, né? Então, cabe embargos de declaração quando sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição e omissão. Parágrafo 1º. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias contados da ciência da decisão. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, no caso, o recurso de apelação, no prazo de 10 dias. Embargos de declaração 5 dias, recurso de apelação 10 dias. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição do recurso. Parágrafo 3º. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Então, aqui nós estamos diante do fato de que cabe um recurso para que o juiz possa esclarecer contradições, ambiguidades e obscuridades, né, ou até mesmo omissões, na sentença que rejeitou a peça acusatória. Pessoal, próxima aula, nós continuamos aqui falando sobre a execução da sentença no âmbito dos juizados especiais criminais. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Professor, boa noite. Oi, Mariana, boa noite. No Google? Oi, doutora? Esse material está disponível para nós? Eu não localizei. Doutora, eu vou verificar. Eu acho que não, porque eu ia disponibilizar semana passada. Como nós tivemos aquele imprevisto, eu acabei não disponibilizando. Mas eu disponibilizo imediatamente, tá bom? Ok, obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Pessoal, não havendo dúvidas, então, uma excelente noite a vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus, muita saúde e até a semana que vem. Boa noite, doutora. Até semana que vem. Tenham uma boa semana. Obrigado, igualmente.